Entrando agora. Então é o seguinte. Esse capítulo 2, gente, ele vai seguir na vibe do que nós estávamos trabalhando. Entendeu? Ele não vai fugir muito da vibe que nós estávamos trabalhando, não. Tá? Ele ainda vai continuar falando sobre a questão populacional, certo? Ele ainda vai continuar trabalhando em termos sobre a questão da população, né? Só que ele faz uma alusão, faz uma característica bem formal à quantidade. Ele não trabalha o termo qualidade, ele vai trabalhar mais o termo quantitativo, certo? Que assim, dentro da questão de população, dificilmente nós vamos conseguir trabalhar o termo sem ser ele 100% utilizado, né? Óbvio, esses termos, eles vão começar a ter uma questão populacional, certo? E dentro dessa questão populacional, nós vamos entender o seguinte, que a quantidade, ela não pode ser confundida com qualidade. Quanto mais pessoas, né, você tiver dentro do seu país, consequentemente, mais problemas nós vamos ter também. Isso aí é fato, tá? E essa questão que nós estamos trabalhando de processo econômico, desenvolvimento, essas políticas desenvolvimentistas, leva a entender o seguinte, que a possibilidade de crescimento econômico que nós estamos tendo, ela é gigantesca. Por isso que nós vamos estudar essa estrutura demográfica e a questão das migrações, certo? Gente, estrutura de uma população. O que vem a ser estrutura de uma população? O que vem a ser essa estrutura demográfica? Certo? Você vai ver que a estrutura demográfica, ela vai estar relacionada à quantidade populacional que nós vamos ter dentro do país, tá? Então, a estrutura demográfica relaciona diretamente com a questão, né, de quantidade, beleza? Já as migrações, não. As migrações, gente, qual que é a ideia das migrações? Né? Nós temos que saber diferenciar o que é uma migração, do que são refugiados, o que é uma migração direta, o que é uma migração indireta, certo? Entre outros fatores que nós estamos trabalhando, beleza? Bom, o IBGE, né? O IBGE, ele segue uma linha, né? Segue uma linha colada com a ONU. A ONU, né? A Organização das Nações Unidas, certo? E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele segue uma linha, né? Bem direta em questão a essa formação que eu coloco para vocês, a formação econômica, tá? Então, o que acontece? Nós vamos dividir a população em três bases, para depois jogar ela dentro da pirâmide etária, tá? Eu acho que isso aí já não é dúvida para vocês, acho que isso aí você não tem dificuldade, entendeu? Acho que isso é bem familiar a essa parada, até que nós trabalhamos isso aí o ano passado. Salvo engano, no 9º ano, nós trabalhamos essa questão de pirâmide etária. Só que nós trabalhamos a pirâmide europeia, né? Nós trabalhamos a questão de Europa, entendeu? Tanto é que agora eu tô fazendo Europa com o pessoal do 9º ano, foi o mês que eu trabalhei com vocês, tá? Então, o que acontece? A ONU e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, gente, o IBGE é o órgão responsável, é o órgão governamental responsável em estudar qual que é a característica da população, qual que é a base desenvolvimentista da população. E ele coloca o seguinte, população jovem vai variar de 0 a 19 anos, certo? Os adultos de 20 a 59 e os idosos de 60 anos em diante, tá? E aí, junto a esses três dados, nós podemos trabalhar, tá, a questão de diferenças sociais. Podemos trabalhar a questão do intervalo que existe entre essas três prioridades. O tanto que isso é importante, né? Tanto que isso aqui é show de bola. Você entende, né, que a taxa de natalidade, ela precisa ter uma queda, entendeu? Mas nós entendemos que se cair demais, afeta diretamente a população adulta. Tá vendo o tanto que é difícil? Porque a terceira idade, né? A terceira idade, ela tá tendo uma expectativa de vida maior, né? Ela está tendo uma base de expectativa maior. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos caracterizando
a análise dessa pirâmide etária. Essa pirâmide etária, ela mostra o seguinte, olha aí para você ver. A pirâmide etária, ela caracteriza da seguinte maneira, olha só. Ela tem 3 prioridades aqui, essa pirâmide etária, tá? Primeiro, a base, depois o corpo, depois o ápice, tá? A base é a parte inferior da pirâmide, beleza? É onde você vai encontrar a população o quê? População jovem, tá? É onde nós vamos calcular, vamos estudar principalmente a questão da taxa de natalidade, certo? Onde nós vamos estudar a questão da taxa de natalidade. E também você estuda a questão de transição demográfica, tá? O que é que vem a ser essa transição demográfica? Qual que é o termo, qual que é o fato, certo? Que nós estamos trabalhando com uma base maior. O corpo é o meio da pirâmide, tá? É onde nós vamos ter a população economicamente ativa do país. Você entendeu? É onde eu fico, onde o pai de vocês ficam e aí por diante. Lembrando que a população economicamente ativa, né, é onde nós vamos ter a população que adulta, tá? Onde nós vamos ter a população adulta. Então nós temos essa base. Firmeza? Esse aqui é o corpo da pirâmide. E aí nós temos o ápice, que é a parte superior da pirâmide. Essa parte superior da pirâmide, como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com a população idosa e gradativamente trabalhar com a expectativa de vida da população. Entendeu? Estudar a expectativa de vida da população. Como é que está essa expectativa? A população está desenvolvendo? Não está desenvolvendo? Como é que está isso aí? Então, isso aqui é um problema, tá? Por que isso aqui é um problema? Galera, qualquer pergunta, você vem no chat aqui comigo, beleza? Por que isso aqui é um problema, galera? Porque olha só, nós temos que fazer uma luta constante para essa pirâmide não ter, para ela não inverter. Por mais que a taxa de fecundidade ela tenha que baixar, mas nós não podemos perder, entendeu? Característica dentro dessa particularidade que eu estou falando para vocês, que é a baixa dessa questão populacional. Então, olha só, olha o exemplo. Você tem uma pirâmide A, certo? Estou compartilhando com você aqui, mas se você tiver com o seu livro aí, beleza. Dá uma olhada na pirâmide A. Ela é típica do país subdesenvolvido, tá? Típica do país subdesenvolvido. Alta taxa de mortalidade, alta taxa de natalidade, baixa expectativa de vida e alta taxa de dependência econômica. Olha para você ver o exemplo que eu estou colocando para os senhores. Tá? Essa é a primeira característica. Firmeza? A pirâmide B, ela é típica dos países desenvolvidos. Uma pequena taxa de natalidade, grande expectativa de vida e baixa taxa de dependência econômica. Tá? Baixa taxa de dependência econômica. Então, como é que nós estamos trabalhando isso aí? Como é que nós estamos arquitetando isso aí? Olha só, primeiro, né? Você tem que pegar esse corpo dessa pirâmide e entender ele. Vou repetir de novo para vocês. Isso aqui é de suma importância para nós. Embaixo você tem a base da pirâmide, que é a população jovem. O meio da pirâmide, tá? O meio da pirâmide, que também pode ser conhecido como corpo da pirâmide, tá? É onde você vai ter a população adulta. E o topo dela, lá em cima, é onde vai ter a população idosa. Aí nós vamos começar a discutir a questão da expectativa de vida, a questão da caracterização, a formação econômica que nós temos dentro dessas pirâmides etárias. Firmeza? Nós não podemos esquecer isso aí. Outra coisa interessante dentro desse estudo das pirâmides é o seguinte, tá? A diferença é notória da pirâmide A para a pirâmide B. Quer ver? Dá uma olhada aí. Dá uma olhada para você ver. A diferença ela é assim, gradativa. Você entendeu? Posso demais, Natália? Posso demais. Olha só. Quais características você quer que eu trabalhe aqui, Natália? Característica do ápice, corpo e base? É isso? Então olha só. Vou começar na base da pirâmide, tá? A base da pirâmide, é só você olhar aqui, ele coloca para você, olha só, jovem de 0 a 19 anos. O corpo, adulto, população economicamente ativa de 20 a 59, e o ápice, certo? Que é a terceira idade, de 60 adiante, certo? São as 3 características de pirâmide, são as 3 características da pirâmide que nós temos. A diferença
é que a pirâmide dos países subdesenvolvidos, ela vai ser toda desregulada. Como assim? Ela vai ter uma alta taxa de mortalidade, de natalidade, baixa expectativa de vida. Mas isso com o passar do tempo, entendeu? Isso com o passar do tempo, Natália, ele vai melhorando. Tanto é que já melhorou, num país igual ao nosso melhorou. Só que eu venho falando para vocês isso, que quando você fala em população, você entendeu? Você está falando num processo lento e gradual que você tem que trabalhar. Já a pirâmide B, ela é típica dos países desenvolvidos. Pequena taxa de natalidade, grande expectativa de vida e baixa dependência econômica. Então, traduzindo, né? Você vai ver que a expectativa de vida num país desenvolvido é maior do que o nosso, certo? Maior do que nos países emergentes e subdesenvolvidos, tá? Mas, assim, no meu ponto de vista, a base mais importante dentro da pirâmide é o meio dela, é o corpo dela, que é onde fica a população economicamente ativa, certo? Por que para mim é a parte mais importante? Galera, quem que vai bancar o país, velho? Quem que vai colocar a grana? Quem que vai fazer o dinheiro rodar? Você entendeu? Então, é complicado, tá? Algum país do mundo está equilibrado em relação à faixa etária? Ana Beatriz, depende do que você entende por equilibrado. Vou te dar um exemplo. Lá no Japão, o Japão é um país que tem você fala da equilibrado em relação à faixa etária. O Japão é um país que tem um maior número de pessoas centenárias do planeta, né? Você vê os velhinhos lá no Japão, você pergunta o cara, ele fala, você tem 120 anos, você fala assim, o que é isso? Ele tá doido. Você entendeu? Agora, equilibrado nas 3 fases, jovem, adulto, é difícil. É quase impossível. Por quê? Porque tem países, vou te dar exemplo, Finlândia, Suécia, o próprio Canadá, entendeu? São países que eles têm uma taxa de natalidade quase negativa. Entendeu? As mulheres lá não querem saber de ter filho de jeito nenhum. E isso é um problema para dentro do país. Entendeu? Isso é um sério problema, Ana Beatriz. Por que isso é um problema? Porque se você diminuir na base, o corpo da pirâmide vai diminuir também. E aí você vai perder economicamente falando. Entende a linha de raciocínio? Então, dentro de um processo, é muito difícil achar um país que está 100% equilibrado. Óbvio, nós temos países que está muito bem resolvido. Mas assim, quem sou eu para tirar mérito de países, né? Quem sou eu? Mas quando você pega um país que tem 40 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas, gente, é muito fácil de você manter. Difícil é para nós, né, velho? Que temos 200 milhões. Você entendeu? Um país que tem um país que tem dimensões continentais. Para nós é difícil. Imagina para a China, para a Índia, que são países que passam de 1 bilhão de pessoas. Você entendeu? E olha que a taxa de natalidade lá na China, ela é baixíssima, diferente da Índia. Na Índia, a taxa de natalidade lá, é altíssima, tá? Então, tem esses contrapontos, entendeu? Tem esses contrapontos. Você está perdendo de um lado, mas está ganhando de outro, entendeu? A linha de raciocínio. Então, essas pirâmides, ela assim, ela é difícil de ser entendida? Não. Porque na minha época que eu prestei vestibular, eu tinha que desenhar uma pirâmide. Hoje não. Hoje você não tem necessidade de desenhar a pirâmide. Porventura, né, cara, você vai fazer prova, se você for fazer o Enem, entendeu? Vocês vão fazer o Enem, se porventura, né, o Enem te perguntar, fazer uma pergunta para você sobre a questão de das taxas das pirâmides etárias, a hora que você bater o olho, você sabe. Gente, sabe qual que é a malandragem para você diferenciar a pirâmide do país desenvolvido para a pirâmide do país subdesenvolvido? Sabe qual que é o ápice da malandragem aí? Vai no topo. Vai no topo. Se você pegar uma pirâmide que o topo ele é largo, é desenvolvido. Por quê? Porque a expectativa de vida nos países subdesenvolvidos ainda é muito pequena. Entendeu a linha de raciocínio? É só você ir no topo da pirâmide. O topo da pirâmide vai resolver a sua vida. Beleza? Tudo bem aí, galera? Posso prosseguir aqui? Quer perguntar? Firmeza? Então, olha só. Deixa eu pular aqui esse exercício aqui. Nós não vamos mexer com esse exercício agora não, até mesmo porque eu vou dar uma acelerada no processo. Olha a distribuição etária. Dá uma olhada para você ver. Rapaz, eu lembro que na minha época, que eu prestei vestibular, nós éramos obrigados a fazer uma pirâmide dessa que você enxerga aqui, ó. Até os anos e idade tem que colocar. Porque você sabe que toda pirâmide, a mulher ela vive mais do que o homem. Entendeu? Na pirâmide etária, a mulher vive mais do que o homem. Certo? A mulher tem uma expectativa de vida maior que a do homem.
Você entendeu? Só que é o seguinte, no censo demográfico do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o que ele coloca? Né? Que a expectativa de vida no Brasil é uma expectativa que está chegando a 76 anos. Homem 72,5, mulher 79. Aí você soma os dois, faz uma divisão por 2, soma e divide por 2, vai sair 76 anos. Gente, a vergonha, né, cara? Num país igual ao nosso, com esse clima que nós temos aqui, é uma vergonha, uma expectativa de vida dessa idade, 76 anos. Você entendeu? Vou te dar um exemplo pra você entender. Vou te dar um exemplo. Você pega um país igual a Ucrânia, um frio desgraçado. Lá, 20 graus negativos faz toda hora. A expectativa de vida dos caras é 81 anos. Você entendeu? Por que eu falo que é vergonhoso um país igual ao nosso ter uma expectativa tão reduzida dessa? Ter uma expectativa tão pequena igual essa? Porque, gente, por favor, nós moramos num país intertropical. Então, nossa expectativa ainda está muito baixa. Aí você vai dar uma lida aqui no texto e vai falar assim, bem legal, mas pera lá. Esses dados é de 2010. Galera, deixa eu te explicar um negócio. Os dados são de 2010, mas eu vou repetir de novo. Quando você fala em população, a população trabalha de forma lenta e gradual. A população não acelera o processo. Você sabe por que os dados eles são lançados de 10 em 10 anos? Simples, porque se você lança os dados todo ano, você entendeu? Não vai ter diferença. Aí nós vamos começar a questionar. Falar, mas peraí, velho, cadê a diferença nessa questão populacional? Você viu que semana passada saiu um censo sobre a população brasileira? O que era, no último censo, que era 204 milhões de pessoas, hoje nós já estamos aproximando da casa de 210 milhões. Você entendeu? Isso nos mostra o quê? Que um aumento desse em 10 anos, a nossa taxa de natalidade, ela está altíssima. Nossa taxa de natalidade, ela está lá em cima. Você entendeu? E sem falar o seguinte, que quando você fala de taxa de natalidade, você, querendo ou não, diretamente ou indiretamente, você já fala de fecundidade. Você não pode diferenciar, você não pode confundir. Fecundidade é o número de filhos por mulher. Certo? Essa é a taxa de fecundidade. Então, você está colocando diferença dentro desse processo aí. Né? Você está colocando base dentro desse processo. Você está entendendo o seguinte, que tem uma diferença muito básica entre as duas. Então, a pirâmide, gente, ela trabalha dessa maneira aqui. Ó. Olha para você ver. Do lado, você tem a quantidade de anos, separa em homens e mulheres, sempre homem azul, mulher vermelha, a pirâmide já traz isso, e te dá a expectativa de vida. Entendeu? Olha que interessante. Santa Catarina, a maior expectativa de vida do Brasil, 79,4 anos, e o Maranhão é o menor, com 70,9 anos. Olha aí. Olha a evolução da pirâmide etária brasileira do outro lado. Década de 80, 90, dá uma olhada para você ver. Se você bater o olho, você vai entender o seguinte, olha na base da pirâmide. Olha a base da pirâmide. A base da pirâmide, você vai ver que cresceu, né? Muito. Foi pouco, não. Isso mostra para nós o quê? Que a natalidade está em alta. Natalidade estando em alta, consequentemente, né? Você vai ter também uma base, o corpo da pirâmide, que também vai estar desenvolvendo. Olha os anos 2000. Como que era essa base da pirâmide nossa? Dá uma olhada. O Brasil é um país que tem uma janela demográfica muito alta. Então, ele tem, né, cara, uma possibilidade de desenvolvimento econômico bacana. Também tem um bônus demográfico show. A estrutura, né, cara, de forma de gota, com grande população adulta, que é quem banca o país. E os jovens e adultos em idade ativa são hoje a maior parcela da população. Certo? O momento de dar um salto no desenvolvimento e preparar o país para o envelhecimento. Então, traduzindo, a quantidade de pessoas que está entre aqueles que estão saindo para o mercado de trabalho, certo? Está no ápice dentro do nosso país. Entendeu? Está no ápice, está lá em cima dentro do nosso país. Então é isso, caracteriza a pirâmide etária dessa maneira. Cara, a pirâmide não tem dor de cabeça em pirâmide etária. Dor de cabeça em pirâmide etária ela acontece se porventura, né? Você quiser aparecer com essa dor de cabeça, porque é tranquilo demais essa questão de pirâmide. Certo? Dá uma olhada aí, 2010. Olha aí. Olha o censo de 2010.
Você vê que tem uma redução na expectativa de vida. Desculpa, você tem uma redução na taxa de natalidade. Olha aí para você ver. Principalmente entre os homens, né? Porque o Brasil é um país que tem mais mulher do que homem. Você sabe disso, né? Olha aí. Quando chega ali, ó, quando você tem ali de 10 a 14 anos, então o número já cresce. Quando você está na hora ali, ó, de 20 a 24 de entrar no mercado de trabalho, o ápice está gigante. Isso é bom economicamente, né? Isso é bacana economicamente. Certo? Aí, em contrapartida, você pega, né, cara, a proporção de idosos, vai ver que diminuiu demais, caiu demais. Entendeu? 70 ou mais e aí por diante. Tá? Mas esse número, gente, são números assim, já esperados. Né? Por que eu falo para você que são números já esperados? Porque a natalidade no mundo todo ela cai. Entendeu? É uma proporção que não tem jeito, ela vai ter queda, isso aí é fato. Mas aí tem também expectativa, tem esperança de vida ao nascer, né? Que tem também esse declínio. Então você mostra que o crescimento vegetativo, que é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, a taxa de mortalidade ela está tendo queda e a natalidade ela está estável. Certo? Ela está estável. Dá uma olhadinha para vocês verem. O Brasil está ali, né, cara? Posição intermediária, né? É um país que, quando você fala, né, em crescimento, quando você fala em formação econômica, ele tem esse desenvolvimento bacana, mas que credencia também, né, cara, a questão dos aparatos populacionais, a entender que nós somos um país que, economicamente falando, ainda estamos passando muita dificuldade, né? Isso aí é fato, tá? Então, uma pequena parcela da população que concentra muito a renda, e a partir do momento que você tem uma concentração de renda muito alta, isso aí, né, tende principalmente o quê? A gerar problemas. Beleza, galera? Aqui, ó, distribuição etária da população em alguns países, certo? Isso aqui você tem que ler com calma, com tempo, tá? Os países maduros, Japão, Estados Unidos e Suécia, país em transição, que é o Brasil, e os países jovens, Bangladesh, Zâmbia e Nigéria. Olha aí para você ver. Olha o Brasil, 21,89% de 0 a 14 anos, 16,29% de 15 a 24, 43,86% de 25 a 54, número altíssimo. 7,9%, 55 a 64, 6,42%, 65 ou mais. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos credenciando, né, umas diferenças econômicas dentro dessa longevidade da população. Firmeza? Aumento da longevidade, certo? Faz surgir a geração 421. Sabe o que é essa população 421, galera? É a galera que está conseguindo, certo? Sobreviver e passar a ser até centenários. Olha aí para você ver. 4 avós convivendo simultaneamente com 2 filhos, certo? 2 pais e um neto. 4, 2, 1. Olha aí. Isso aí é coisa de país desenvolvido que criou isso aí. Você parar aí para ver a balança, né, cara, dos países subdesenvolvidos, esquece. Certo? Aqui, ele retrata para você o crescimento, né? Até mesmo a base populacional, certo? E aqui o que é interessante para nós? O envelhecimento populacional. Gente, tem que ter uma política característica, tem que ter uma política formal. Se você não conseguir ter uma política formal, se você não conseguir desenvolver essa questão populacional, a coisa não sai. Isso aí é fato. Lógico, tem números que nos mostram o seguinte: você tem adjacentes, né? Você tem políticas e tem também bases econômicas. E essas bases, lá na frente, ela vai ser cobrada. Não pensa você que não vai ser cobrada. Agora, vai depender muito da forma política que nós estamos trabalhando. Vai depender muito da relação que você tem com essa terceira idade. Dá uma olhada aí para você ver. País com mais de 65 anos. Né? O Japão é o país com maior proporção de idosos do mundo em 2005. Ultrapassou os Estados Unidos em número de pessoas com 100 anos de idade ou mais. Olha para você ver. Primeiro o Japão com 27,8%, depois a Itália, Grécia, Finlândia e Portugal. Olha que doidura. 27,8% dos centenários que nós temos no mundo está no Japão.
Gente, é um número alto demais. Isso me remete a pensar, isso me remete a entender que é um país que tem uma qualidade de vida gigantesca, né? É um país que tem uma proporção de vida gigante. Só que, assim, o envelhecimento dentro do Japão é um envelhecimento mesmo. O que é um envelhecimento mesmo, Benegão? Quando o cara aposenta, ele aposenta. Nós estamos acostumados aqui no Brasil, velho, a ver o camarada aposentar. Nós estamos acostumados a ver o camarada aposentar, entendeu? Ir para a porta de escola vender balinha, vender picolé, trabalhar em construção, entendeu? Por quê? Porque a renda dele não dá. E aí, alimentação tudo errada, você entendeu? Saúde, né, cara, indo pelas cucunhas, e aí é problema. Agora, tem país que cobra impostos altos, você entendeu? E nessa cobrança de impostos faz valer, certo? O compromisso econômico com a população. Um país que faz isso. E é muito interessante, por quê? Porque quando você chega na terceira idade, o que você pagou de impostos vai ter retorno. Quando você chega na terceira idade, o que você arquitetou de impostos vai voltar para você. Só que ele volta em questão à saúde, ele volta em questão à segurança, ele volta em questão, né, cara, à educação, à empregabilidade, certo? Que é totalmente diferente desse contexto que nós temos. Entende a linha de raciocínio? Então, você vai ver o quê? Que o aumento da longevidade é possível a partir do momento que você tem uma vida regrada. Entendeu? A partir do momento que você tem uma vida regrada. Isso aí não tem muito segredo, não, gente. Não tem muito segredo, não. Mas hoje é muito difícil também, né, cara? Com essa alimentação que nós temos aí, com esse tanto de agrotóxico, fertilizante, com esse mundo doido que nós temos aí, cara, com essas dificuldades que nós estamos passando dessa pandemia. O povo tá morrendo aí, todo mundo fala que é pandemia, Covid. Muita gente que morre sem ser de Covid, mas eles estão colocando números de Covid, né? E aí o cara fica estressado, aí você vai ver o cara tá infartando. Mas, velho, você pega gente de 30 anos já sofreu infarto. Onde que era possível isso? Hoje é. Você entendeu? Por quê? Estressado demais, né, cara? O dia a dia do cidadão, né? O dia a dia do brother, que a cada momento que passa dificulta cada vez mais, entendeu? Então, essa terceira idade, ela é de suma importância, você entendeu? Agora, depende muito da qualidade de vida que cada um mantém, qualidade de vida que o cara mantém. Estrutura por sexo, masculino e feminino, né? Você vai ver que ainda nós vivemos um país muito preconceituoso, onde a razão do sexo dentro do mercado de trabalho conta muito ainda, né? Isso aí é fato. Você vai ver que, principalmente a mulher dentro do mercado de trabalho, ainda ela sofre muito preconceito, né? Porque nós vivemos num país machista, né, gente? Nós vivemos num mundo machista. Isso aí é fato. Só que quando você fala em estrutura por sexo, você entendeu? Você está falando do crescimento da vida moderna. Né? O que é o crescimento da vida moderna? É você qualificar sua mão de obra e sair para o mercado de trabalho. Você tem que qualificar. Eu não conheço maneira nenhuma de qualificar mão de obra, não ser sentar na cadeira e estudar. Você entendeu? Isso é qualificação. Né? E qualificação, querendo ou não, ela pode ser para todos, mas infelizmente não chega a todos. Né? Por N motivos, por N maneiras. Tá? Então, dentro do mercado de trabalho, dificilmente você vai conseguir essa igualdade, entendeu? Dificilmente você vai conseguir essa noção de igualdade. Isso é normal dentro dos países? Normal, velho. É normal. Não deveria, mas nós tratamos isso como normal. Até mesmo porque nós estamos vivendo, né, cara, num mundo onde nós somos uma formação de crescimento, somos uma base, né, social, onde você vai ver que nós estamos nos preparando para entrar dentro desses setores de atividade. Setores de atividade, né? Nós vamos trabalhar na próxima aula, nós vamos trabalhar esses setores de atividade, certo? Então, no primeiro momento é isso, galera. O que eu peço para vocês? Faz uma leitura no capítulo, certo? Isso aí não tem novidade para vocês, não tem novidade, entendeu? Acredito que vocês estão tranquilos em questão a isso. E vamos seguir esse básico aí da apostila de vocês, tá bom? Faz a leitura bonitinho, organizadinho, e na próxima aula nós vamos continuar esse processo. Galera, quer perguntar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Quer falar algo? Tudo certo? Tudo bem por aí? Então, firmeza, galera.
Beijão geral no coração de vocês aí, boa semana, tá? E até semana que vem. Valeu, obrigado.